Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a este canal. Quero te convidar a ficar aqui comigo uns minutinhos para que a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para o teu coração, queridos. E esta palavra também falou muito ao meu coração, uma palavra mais dedicada para as mulheres, as irmãs, as mulheres de Deus, queridos irmãos, que querem agradar ao Senhor. Eu acredito que todas já sabem esse versículo aqui que eu vou ler, mas eu achei bem importante a gente meditar um pouquinho neste versículo, queridas irmãs, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela tem vida para nós, ela tem força para nós, ela tem alimento para nossa alma, ela tem saúde espiritual. Quando a gente medita na palavra de Deus, queridos irmãos, a gente é uma pessoa diferenciada, e principalmente quando a gente põe em prática, a gente é uma pessoa que faz a diferença, amém? Neste mundo turbulento que nós vivemos, mas aquelas mulheres que meditam na palavra de Deus são mulheres que fazem a diferença. Então eu quero meditar aqui em Provérbios capítulo 14, que diz assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Queridos irmãos, eu estava aqui pensando neste versículo aqui, e quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos inspira. Quando a gente medita versículo a parte do versículo, o que ele quer falar conosco? Queridos irmãos, aqui diz a mulher sábia, né? Então, perante a Bíblia, a mulher sábia é aquela que edifica, que fortalece, que faz crescer o seu lar. É aquela que abençoa o seu lar. Ela sempre tem palavra de bênção para falar para os seus filhos, para o seu esposo, né? É uma mulher centrada, é uma mulher equilibrada, é uma mulher que procura vigiar em todas as áreas da sua vida para que o nome de Deus seja glorificado, para que as outras pessoas possam olhar para ela e ver que realmente Cristo habita ali. Tem uma passagem aqui também na Bíblia Sagrada que fala que quando a esposa é crente e o marido não é crente, mas ele consente em ficar com a mulher que é crente, esse marido pode ser ganho até sem palavras, somente sem que ela fale nada, sem que ela pregue, somente pelas atitudes dela, ela pode ganhar o seu marido. Então essa é a mulher sábia que a Bíblia fala, que edifica o lar. Outra coisa também que me chama a atenção neste versículo é que a mulher, ela tem poder, queridos irmãos, ela tem poder. Quando Deus criou a mulher, Deus fez a mulher da costela do Adão, ela tirou ela do homem. Deus tirou ela do homem. E a mulher, há uns tempos atrás, era muito desvalorizada. A mulher não tinha valor, era como quase que um objeto assim, para ser usado e jogado fora quando não servisse para mais nada. A mulher não tinha voz ativa, a mulher não tinha expressão nenhuma. A gente vê isso tudo por conta da consequência do pecado, né? Da Eva. A gente vê que a mulher era muito... Hoje em dia não, as mulheres elas são mais valorizadas, elas são mais reconhecidas, né? As mulheres têm mais espaço, têm mais voz ativa. Antigamente nunca que se via uma mulher pregando a palavra de Deus. A primeira que pregou a palavra foi aquela mulher na época de Jesus, aquela mulher samaritana, né? Que o Senhor Jesus se encontrou com ela ali no poço de Jacó. E ali o Senhor Jesus pregou para ela e ela se maravilhou de ter encontrado o Senhor Jesus, ela reconheceu os seus pecados, se arrependeu e quando ela saiu dali ela foi correndo para Samaria pregar para todos que ela encontrou pelo caminho quem era Jesus, que ela tinha encontrado ali no Senhor Jesus. Então foi a primeira mulher que pregou assim também no evangelismo, né? Pessoal, como se diz, não num púlpito, não numa internet, mas no evangelismo pessoal ali, foi a primeira mulher que pregou. Mas naquela época as mulheres não tinham expressão nem para pregar, queridos. Hoje em dia a mulher já conquistou tanto espaço, né? Hoje em dia a mulher é bem valorizada em alguns setores, em alguns ministérios, a mulher é bem valorizada, ao ponto que até algumas são consideradas pastoras, né? Humanamente falando, tem esse título
de pastor, embora a Bíblia não fala sobre isso, e embora tem muitos pregadores também que dizem que a mulher não deve ter esse título de pastor. Mas a questão não é essa aqui que eu quero falar, irmãos. Para mim isso aqui não tem a menor importância. Título é coisa de homens. Mas o que eu percebo aqui, queridos irmãos, é o poder que tem a mulher. A mulher tem poder para edificar, para construir, para levantar ou para derrubar. Isso quem fala é a Bíblia. Isso quem fala foi o sábio Salomão, lá no Provérbio 14. Diz que a insensata destrói com as suas próprias mãos. Porque pensa bem numa casa, queridos irmãos, o homem é o provedor do lar. Algumas mulheres também trabalham para prover o seu lar hoje em dia, né? Antigamente não era só o homem que era provedor. A mulher era mais dependente do homem, a mulher dependia do homem para tudo. Hoje em dia não, a mulher pode também trabalhar, a mulher também pode ajudar. Algumas trabalham e ajudam, né? Na provisão do lar. Mas o que essa palavra aqui fala, queridos irmãos? Que a mulher tem este poder. Então, quando nós pensamos assim, olha, Deus colocou nas minhas mãos este poder de abençoar o meu lar, de abençoar minha família ou de derrubar o meu lar, de destruir o meu lar. Então, quando a gente vê, queridos irmãos, lares destruídos, a gente olha para aquela mulher. Como que será que era aquela mulher, né? Às vezes tem algumas mulheres que suportam coisas terríveis em nome da família, suportam muitas vezes, né? Coisas que não deveria ser assim, mas elas suportam em nome da família para preservar a família. Já tem outras que não suportam uma mínima coisinha e já saem fora, já desmancha o lar, desmancha a família. Mas a Bíblia fala, por exemplo, que a mulher sábia, ela edifica o lar. E como que a gente faz para adquirir essa sabedoria? Como que a gente faz, queridos irmãos? Nós temos que buscar a cada dia em Deus. Nós temos que buscar a cada dia na comunhão com o Senhor, na meditação da Bíblia, na oração, no jejum. O jejum é muito importante, queridos irmãos. Por isso que é muito difícil jejuar, porque é muito importante. A oração também é muito importante, a leitura da Bíblia também é muito importante. São ferramentas que Deus deixou para nós. São armas espirituais que Deus deixou para nós. Então, querida irmã, quem sabe você está passando alguma situação difícil no teu lar. Quem sabe você é incompreendida, quem sabe o teu marido não te compreende, o teu filho não te compreende. Eu quero te dizer, não desanima, não fica triste, chora aos pés do Senhor Jesus, coloca na presença do Senhor. Não adianta ficar contando para um e para outro, não adianta falar para a vizinha, não adianta falar para a amiga. Eu sei que a gente, como ser humano, às vezes tem vontade de conversar com alguém, de desabafar com alguém, de pedir ajuda para alguém, de pedir uma opinião para alguém, mas às vezes a gente não vai encontrar essa pessoa, queridos irmãos. Às vezes a gente não vai encontrar. Então, querida, eu quero te aconselhar. Conversa com Jesus, coloca diante do Senhor Jesus. E às vezes também, se a gente encontrar alguém, uma pessoa que vai sair comentando por aí, sair falando, vai ficar ruim. Às vezes a gente não quer, né? A gente só quer desabafar e uma palavra de orientação. Mas eu quero te dizer, coloca aos pés do Senhor Jesus. Coloca, apresenta para Ele, chora para Ele, chora. Tem um hino que fala, quem chora para Deus tem resposta. Uma lágrima para Deus é uma frase. Então, querida irmã, chora para o Senhor, pede ao Senhor, Senhor, ajuda-me a ser a mulher sábia de Provérbios 14, que edifica o lar, me alcança sabedoria, Senhor, nas minhas palavras, me alcança prudência. Eu sei, queridos irmãos, que algumas mulheres são mulheres dinâmicas, são mulheres que não podem ver as coisas erradas, que elas têm que falar. Como é que a pessoa também vai ver a coisa errada e não falar nada, ficar só ali de cabeça baixa e aceitar todas as coisas erradas? Eu sei que não é fácil, queridos irmãos, mas vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para falar na hora certa, as palavras certas. Eu já notei uma coisa, queridos irmãos, quando eu falo depois que eu oro, surte um efeito, mas quando eu falo sem orar, sem pensar, sem raciocinar, é totalmente diferente. Então a gente vê a diferença quando a gente coloca na presença de Deus uma situação. A gente vê que até a própria pessoa fica diferente, fica mais receptível, fica mais compreensivo, né? Seja qual for a situação que você está enfrentando, mulher de Deus, ora, pede ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá prudência, me ajuda a perseverar na oração,
Me ajuda, Senhor, a perseverar no jejum. Me ajuda, Senhor, a perseverar na leitura da Tua Palavra. E vigia, querida, com as Tuas palavras. Às vezes a mulher é muito... Tem mulheres que são muito falantes, não é assim? Tem outras que são mais quietinha. Mas a Bíblia diz que é melhor a gente ouvir do que falar. Então é mais sábio quem ouve mais e fala menos. E quando falar, pensa antes de falar. Às vezes na hora que a pessoa está irada, ou que a pessoa está impulsionada devido a alguma situação, é difícil a gente controlar nossas palavras, não é? Mas isto aí nós temos que exercer o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a dominar a nossa carne, a dominar as nossas vontades e as palavras erradas, para a gente não errar, queridos irmãos. Então, é um conselho que a palavra de Deus tem para nós. A gente vê, queridos irmãos, às vezes no mundo, situações que a gente fica com pena das pessoas. Às vezes a gente fica com pena do marido, às vezes fica com pena da esposa, às vezes fica com pena dos filhos. Mas são pessoas que não têm essa orientação que nós temos. São pessoas que não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Aí vem as consequências, vem os problemas, porque o inimigo está aí para destruir as pessoas e as famílias. Mas a mulher de Deus, o homem de Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Ele caminha nessa terra diferente. Ele é iluminado por Deus, ele é dirigido por Deus, ele é guiado por Deus. Ele sente a paz que vem de Deus. Queridos irmãos, quando nós sentimos no nosso coração alguma inquietação, alguma falta de paz, alguma coisa que está tentando ali nos entristecer, irmãos, às vezes é o Espírito Santo que está nos avisando para que a gente vá orar mais, para que a gente vá meditar na Bíblia, para que a gente possa vigiar, estar vigiando, queridos irmãos, que às vezes é um ataque do inimigo, sabia? E Deus nos avisa assim, nos colocando uma inquietação. Aí a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus venha agir na nossa vida e dar livramento para a tua família, para o teu filho, para o teu esposo, para a tua própria vida. Amém, queridos irmãos? Então, vamos pensar sobre isso, que vamos ser mulheres sábias. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, domina minha boca, domina minha língua, domina meu sentimento, domina as minhas emoções, domina a minha alma, domina meu temperamento. Cada uma de nós temos um temperamento, queridos irmãos. O temperamento é algo que nós já nascemos com ele, tá? Tem pessoas que são mais sensíveis, outras são mais fortes, né? Outras são mais equilibradas, outras mais explosivas. Enfim, de acordo com o seu temperamento, nós já nascemos com ele, Deus não muda. Mas o Espírito Santo controla o nosso temperamento. O que é o nosso temperamento? É a forma como a gente reage aos estímulos externos, aquilo que acontece. Se alguém xinga, se alguém nos xinga, como que nós vamos responder essa pessoa? De acordo com o nosso temperamento. Mas quando a gente pede ao Senhor, me ajuda, Pai, a ser uma mulher sábia, o Espírito Santo controla o nosso temperamento. Se é aquela que quer responder na hora, ela não vai responder. Ela vai controlar, vai dominar. E se é aquela que não responde, mas fica magoada alimentando aquilo ali, o Espírito Santo também vai trabalhar porque ela não fica alimentando mágoa no seu coração. Para que ela chore se tiver que chorar na presença de Deus, mas fique depois leve. Saia todo aquele peso da mágoa do seu coração. Amém, queridas irmãs? Então vamos pensar sobre isso, vamos pedir, Espírito Santo. Eu estou sempre pedindo, irmãs. Espírito Santo, toma domínio da minha vida. Espírito Santo, não deixa eu errar. Espírito Santo, não deixa eu falar coisas que venham a te entristecer. Não deixa eu falar coisas que venham magoar as pessoas. Queridos irmãos, às vezes nós magoamos as pessoas até sem saber. Outro dia eu tive uma experiência com uma irmã. Era uma irmã que durante algum tempo ela serviu comigo no ministério que eu estava. E a gente estava junto, a gente fazia um trabalho junta lá. Ela era minha companheira desse trabalho que a gente fazia nesse ministério ao qual eu congreguei durante muitos anos. E aí depois ela se afastou da igreja, não sei por que ela se afastou. E aí ela se afastou, mas eu pensei que ela tinha ido para outro ministério. E eu ainda continuei nesse outro ministério mais um tempo. Mas eu pensei que ela tinha ido para outro ministério. Então eu não procurei ela, eu só passava a cumprimentar, mas nunca fui procurar por que tu saiu, ou pedir para ela voltar, ou enfim, orar com ela. Nunca fiz isso aí. Porque eu achava que não me cabia fazer isso. Uma vez que eu não era líder. Eu não era líder de nada. Então eu pensei, isso aí não cabe a mim, né? Se ela saiu, vai estar em outro ministério. Eu pensava que tava. E aí quando foi outro dia, depois que eu saí desse ministério também, eu fui visitar o ministério ao qual ela está.
E ela veio para mim, queridos irmãos, triste, magoada, quase chorando, dizendo que me perdoava por eu não ter procurado ela quando ela saiu do ministério. E eu fiquei pensando, meu Deus, quando que eu imaginei que ela estava magoada comigo por conta disso? Nunca me passou pela cabeça, irmãs, nunca. Porque eu não sou assim, entendeu? Se eu tomar uma decisão de sair de um lugar, eu decidi, porque eu quis. Então eu não fico cobrando que alguém venha me visitar, que alguém venha me pedir para eu voltar. Não, para mim é tranquilo, não tem problema nenhum. Eu saí porque eu quis, eu estou consciente com essa palavra, saí porque eu quis e eu não deixei Jesus. Eu não me afastei, não estou desviada. Eu sempre me mantive na presença de Deus, na obediência à palavra, né? Sempre me mantive com a minha consciência em paz perante Deus. Então, queridas irmãs, e aí então, como eu não sou assim, eu não imaginei que ela teria ficado magoada, e ela ficou profundamente magoada. Aí ela disse que me perdoava, eu falei, então tu me perdoa, porque eu não imaginei, querido, não imaginei mesmo, eu pensei que tu tinha saído porque tu quis para outro ministério. E ela não, ela achou que eu tinha que ter ido lá visitar ela e orar com ela, ou perguntar por que ela saiu, ou pedir para ela voltar, enfim. Então, irmãs, isso que eu não era líder. Agora imagina a responsabilidade que tem quem é líder. Quem é uma líder de círculo de oração, quem é uma líder de igreja, quem é uma pastora. Imagina a responsabilidade que tem essas pessoas com aquelas almas que estão ali olhando para ela. Imagina aquele monte de olhinho ali olhando para ti, mulher de Deus. Olhando para ti, líder de círculo de oração. Quantas vezes a gente falha, querida, sem querer? Quantas vezes a gente falha com nossas palavras, com nossas atitudes? Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente não edifica pessoas, mas a gente magoa pessoas? Às vezes até sem querer, como foi o meu caso, magoei ela sem querer. Aí eu disse pra ela, então agora tá tudo em paz? Então ela, tá, então amém, tudo em paz, glória a Deus, graças a Deus. E eu não imaginava aquilo ali, queridos irmãos. E assim às vezes acontece na nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, nós podemos magoar alguém sem querer. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, ela fortalece pessoas, ela levanta pessoas, ela anima pessoas, ela encoraja pessoas. Ela ajuda a levantar e não a derrubar. Então, queridas irmãs, eu peço ao Senhor, me ajuda a ser uma mulher sábia, Pai. Me ajuda a ser uma esposa sábia, uma mãe sábia, uma irmã em Cristo sábia. Por onde eu andar que eu possa fazer a diferença. Não vamos ser perfeitos, queridas irmãs. Nós não vamos deixar de errar. Nós somos imperfeitos, mas pelo menos vamos nos esforçar ao máximo para errar menos possível. E para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos estar em contato com o Senhor Jesus. Isso que eu falo para vocês, queridas irmãs, é o que eu faço. É o que eu faço. Eu falo aquilo que eu faço e Deus é minha testemunha, amém? Então que essas palavras possam abençoar teu coração. Pensa sobre isso, você que é mulher de Deus, você que é líder de congregação, pastora, enfim, não sei, líder de círculo de oração, obreira, enfim. Pensa sobre isso, querida irmã. Peça ao Senhor, eu quero ser uma mulher sábia. Não quero ser uma fofoqueira, linguaruda, invejosa, maldosa. Não, essas coisas não pertencem a mim, pertencem ao inimigo da nossa alma. E eu não quero nada dele, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, beijo no coração.